Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Mello, da Carol Makeup, do Mission in Colors e do Maquiagem de Corpo e Alma. E hoje, mais uma vez, eu vim falar com vocês um pouquinho sobre maquiagem e também sobre alguns sentimentos tão importantes assim na nossa vida, né? Porque mais importante do que a gente cuidar do nosso lado físico é a gente cuidar do nosso lado emocional, do nosso lado espiritual, do nosso lado intelectual, certo? E nada melhor do que a gente poder aliar essas duas coisas, né? A maquiagem com os bons sentimentos, os bons pensamentos, pra gente ter cada vez mais plenitude na nossa vida. E hoje eu vou falar sobre o laranja, que é uma cor linda, super alegre, que eu adoro, e vou aproveitar para revisar algumas técnicas aqui do nosso curso de automaquiagem Carol Makeup, certo? Eu já preparei a minha pele com base, corretivo, pó, fiz o contorno com bronzeador, coloquei um blush levemente rosado. Se você gostar do blush laranja, ao contrário do rosado que vai trazer um pouco mais esse ar de saúde, o laranja, que é a nossa cor de hoje, ele vai trazer um pouco mais dessa coisa mais quente, né? Então ele tá muito relacionado a isso, a uma coisa mais bronzeada, mais quente. Eu usei o rosa até para dar uma quebrada no que eu já vou fazer com o laranja, certo? O iluminador também eu coloquei um iluminador levemente alaranjado, que é esse aqui da Dylos Pro. Ele é mais indicado com uma pele mais morena, porque ele puxa para esse tom meio laranja, mas ele fica lindo, que ele super ilumina, tá? Bom, e agora eu já dei uma ajeitadinha na minha sobrancelha e vou começar na maquiagem dos olhos. Então vou começar com essa primeira sombra, que é um amarelo clarinho dessa paleta matte da LA Colors, e vou aplicá-la, levantei o meu rostinho, ó, e vou aplicá-la rente à sobrancelha, com batidinhas aqui, ó, nos 2/3 finais, certo? Então, a mesma coisa do lado de cá, tá? Então eu vou revisar as técnicas aqui do curso 1. Nesse cantinho também eu vou colocar e no equivalente, como se fosse aqui a 1/3 da minha pálpebra móvel. Isso, rente à sobrancelha, vai levantar a sobrancelha e essa partezinha interna vai abrir e iluminar o olhar, ok? E aí você já esfuma para tirar o excesso, certo? Na sequência eu vou usar um tom como se fosse um tom assim de pêssego, que eu adoro. É uma cor que fica linda, porque ela se aproxima bem do tom da pele. Então eu vou usar esse aqui, ó, tá? O pêssego já é uma cor como se fosse um laranja, um pouco misturado com rosa e um leve amarelado. Então ele fica natural também. Então você coloca aqui no cantinho, sobe abrindo mais ou menos um ângulo aqui de 30 graus, vira lá no côncavo e encontra com a parte clarinha interna. E aí é só preencher tudo com batidinhas, ó. Então ele é como se fosse um laranja mais clarinho, mais suave, olha que lindo. E já levanta a pálpebra. E o laranja é uma cor que se aproxima muito do tom da pele, porque na verdade tanto os tons mais amarelados, como alaranjados, como rosados, como amarronzados, são tons que a gente tem naturalmente na pele. Então você não precisa usar, por exemplo, só o marrom, né? O laranja, assim, um pêssego, um rosa claro, né? Ou mesmo um amarelo, tipo um dourado, eles vão dar esse ar também natural, ok? E aí, com a próxima cor, que é um laranja um pouco mais forte, eu vou usar esse cenoura aqui, ok? Eu vou colocá-la no cantinho interno, ó. Você encaixa o pincelzinho aqui no cantinho, olha que fácil, tá? E preenche aqui mais ou menos o equivalente a 1/3 final aqui da sua pálpebra móvel, ok? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para dar bastante contraste. Eu acabei colocando uma outra cor, na verdade, ó, esse aqui, porque não deu muito contraste na minha pele, tá? E aí olha que lindo, aí você esfuma, e aí eu vou aproveitar e falar sobre um sentimento que está muito relacionado ao laranja, que é justamente o prazer, né? O prazer, ele tá muito relacionado ao laranja. E o prazer é uma coisa muito, muito, muito importante na nossa vida. O que acontece é que muitas vezes a gente associa o prazer ao excesso, né? Então, por exemplo, você pode ter prazer em comer, em beber, o prazer sexual, mas tudo que for pro excesso acaba virando um vício, né?
Então você tem que identificar o que te traz prazer, né? Ver o que é uma pequena coisa que pode trazer prazer pra você, que pode ser, sei lá, tá com seu filho, tomar sol, tá na água. Pra mim tá muito relacionado a isso, ao sol, a estar na natureza, a água principalmente é uma coisa que me dá muito prazer. E você ter cuidado, né, no caso, para que alguns prazeres, por exemplo, porque a gente fala muito em vício, a gente associa só bebida, cigarro, mas na verdade você pode viciar em TV, você pode viciar em comida, você pode viciar em bebida, você pode viciar em reclamar, você pode viciar em criticar as pessoas, viciar em açúcar. Então assim, tudo isso também são vícios, né? Talvez eles não sejam tão vistos como tão nocivos pela sociedade, mas na verdade eles são tão nocivos pra gente quanto os vícios mais graves, com drogas, bebidas, etc, tá? Então é importante que você encontre o prazer e que você saiba mediar, porque assim, não levar para os excessos, porque certamente vai ser uma coisa que tá te faltando e a gente tem uma tendência a ser viciável, o ser humano tem, eu tenho os meus vícios, você deve ter os seus, como a gente viu, não é só vícios gravíssimos, alguns vícios que a gente vai fazendo até de pensamentos, de emoções, a gente vai ficando viciado em reclamar, viciado em falar mal dos outros, viciado em compras e aí vai, e a gente tem que tentar controlar esses vícios da melhor maneira possível. E outra coisa importante relacionada ao prazer é que assim, nem sempre o que dá prazer pro outro vai dar prazer pra você. Então você tem que descobrir o que te dá prazer, né? O que são coisas simples que vai trazer prazer pra sua vida. E você tentar colocar isso no seu dia a dia, porque senão o dia a dia ele fica só nas obrigações, ele fica muito maçante. E mesmo, por exemplo, quando você ama uma coisa que a gente falou ontem, que você tem paixão, quando ela se torna uma rotina, ela acaba ficando uma coisa maçante. Então a gente tem meio que tá sempre assim em busca do que vai trazer prazer pra gente, porque às vezes, por exemplo, ir pra uma balada, tomar todas, pode ser prazer pra uma pessoa, pra outra, por exemplo, não é. Então às vezes você vai na onda de todo mundo, porque todo mundo acha isso legal, e você às vezes nem acha. Então nesse ponto é preciso ser muito autêntico e sentir o que vai trazer prazer pra você. E a única coisa que a gente tem, que eu acho que é importante do prazer, é tomar cuidado para que ele não seja em excesso e aí acabar não se transformando num vício que pode, no caso, atrapalhar a nossa vida, tá? Então espero que vocês busquem aí coisas que deem muito prazer, principalmente coisas, sei lá, saudáveis ou agradáveis pra você, porque as pessoas adoram ditar regra, falar que é isso, que é aquilo, mas cada ser humano é único, cada um sabe de si, cada um sente em si. Ninguém sabe o que é sentir no lugar do outro, tá? Bom, então, falando aí sobre prazer, uma coisa que me dá prazer é falar sobre as cores, é a maquiagem. Então eu vou voltar aqui pra maquiagem e agora eu vou delinear. Então eu tô revisando as técnicas do primeiro curso. Eu vou delinear com esse pincel fininho e eu vou usar a sombra laranja, que ontem eu fiz com vermelho e eu adoro o delineado colorido, tá? Então você pode puxar o olhinho, eu não vou puxar, mas ó, você vem delineando. E o legal dessa técnica que a gente aprende no curso é que você pode fazer o delineador de várias cores, só que muitas vezes eu percebo que vocês acabam ficando na dúvida, né? Assim, mas vai ficar bom se eu colocar um vermelho, vai ficar bom se eu vou colocar o laranja. Então a ideia desses cursos é justamente poder mostrar pra vocês ideias criativas, né? Eu tô fazendo bem as cores que são análogas, né, que são cores próximas na cartela de cores, mas depois também eu vou começar a fazer as cores complementares, que são as cores que tem mais, vamos dizer assim, contraste, né, entre uma e outra, tá? Então olha que lindo, eu adoro esse delineado com laranja, que é essa cor tão alegre, que além do prazer ele tá muito relacionado a se divertir, né, a alegria, que são coisas aí tão importantes na nossa vida e que a gente tenha prazer com essas coisas boas, ok? E agora eu vou delinear a parte de baixo com uma sombra marrom. Você pode fazer com preto, eu vou usar esse marronzinho aqui da paletinha. Muita gente no curso, normalmente a gente faz o preto, mas eu gosto de mostrar aqui também a opção do marrom para o dia a dia, para ficar um pouco mais leve, mais delicado. Então, ó, com o pincel chanfrado, e aí você não precisa molhar, ele já pode ser sequinho. Você delineia aqui nessa parte inferior. Isso vai destacar e vai abrir, né, o seu olho, ok? E para finalizar, nessa maquiagem, eu vou colocar o lápis bege. Você pode colocar aqui também o preto, se quiser diminuir o tamanho do seu olho, ou até se quiser que fique mais natural, você pode colocar também o marrom, que fica lindo, fica incrível, tá? E aí, para finalizar, eu vou colocar o convex para levantar bem os meus cílios. Você coloca
segura por mais ou menos uns 10 segundinhos. Se você já tiver os cílios bem curvados, que não é o meu caso, os meus cílios eles são bem para baixo, aí você não precisa colocar o Curvex. Vou usar a máscara, eu tô usando o SP Nose Drama da Lancôme. Eu vou aplicar, ó, de baixo para cima, sempre abre o pincel assim, ou seja, evita usar assim, tá? É uma dica legal também para você até não se borrar, e o design do pincel também, ele é feito para você usar nessa posição, ok? E aí, agora para finalizar, eu vou colocar meu cílio postiço. Eu gosto desse bem grossinho, se você gostar dele mais fininho, pode usar aquele mais natural que a gente aprendeu no curso. Eu cortei ele na metade. Vou aplicar a minha colinha Duo, tá? Essa daqui, coloca aqui na parte de baixo, espera mais ou menos uns 10 segundinhos e aí você encaixa bem rentezinho aos seus cílios. Na metade, a vantagem é que ele fica mais leve, né? Então ele vai te incomodar, só tirar essa bolinha aqui. Ele vai te incomodar bem menos do que se você colocar ele, por exemplo, inteiro, tá? E ele fica também mais natural. Esse aqui não é muito natural, porque ele é bem grossinho, mas eu gosto. Mas se você comprar aqueles mais fininhos, eles vão dar esse efeito mais natural. Então passei a colinha. Eu tô inclusive reaproveitando, que é uma coisa que eu falei na aula, no vídeo passado, que dá pra você reaproveitar os cílios, tá? E os cílios também, amores, ele é muito treino, é que eu tô meio de longe aqui. Ele é muito de você treinar, então eu até brinco assim, treina quando você não tiver uma festa, um evento, pra você ter mais facilidade na hora de colar, porque se você deixar, né, pra colar no dia que você tiver com pressa, ou o dia que você tem que sair, você acaba tendo mais dificuldade, tá? Então, com ele colado, eu agora vou finalizar com o meu batom. E aí eu vou usar um batom que ele é uma mistura meio que de laranja com um pouquinho de vermelho claro, que é o Vegas Volt da MAC. Eu acho ele lindo. Ele é amplifier, bem hidratante. Então ele puxa para esse laranja, mas sem ser tão laranjão, tá? Então essa maquiagem é uma maquiagem que vai trazer muita alegria para sua vida com essa cor, que é o laranja. Então ela pode te ajudar muito nessa busca por prazeres aí saudáveis que sejam bons para você. Eu espero que você tenha gostado, que você possa ter revisado aqui as técnicas do nosso curso de automaquiagem. E para quem não fez o curso também, se tiver gostado das dicas. E se vocês quiserem deixar aqui no canal críticas, dúvidas, sugestões, quiserem se inscrever, vai ser um super prazer ter vocês aqui comigo, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.